recentemente, pelo Rio de Janeiro afora, pelo Brasil afora, e tinha gente chorando dentro do campo também, não eram poucas pessoas. As nossas câmeras mostraram o Marcelo sem conseguir segurar a emoção, um jogador com um currículo quase que indescritível em termos de, ou se alguém ali dentro do Maracanã no sábado à tarde estava acostumado a conquistas, essa pessoa era o Marcelo, e na hora do gol do John Kennedy ele desabou a chorar, ali mesmo. Isso é uma coisa que não acontece sempre, a gente precisa poder parar para prestar atenção no que está acontecendo. A carga de pressão tende a ser cada vez maior, o medo do fracasso às vezes mexe com as pessoas, mas olha, é um título tão carregado de emoção que essa história do John Kennedy, ela se adequa, ela se encaixa a tudo que foi dito a respeito do Fluminense e tudo que é feito dentro do Fluminense com a comissão técnica do Fernando Diniz e esse grupo de jogadores. Não pode ser casualidade, não pode ser coincidência que o gol do título, entre outros gols, né? Porque como a gente viu aí na tela, ele marcou vários outros gols importantes, decisivos na caminhada do Fluminense até o título dessa Libertadores inédita. Mas eu dizia, não pode ser uma casualidade que o gol do troféu, o gol que vale a taça, tenha sido marcado pela pessoa que foi praticamente resgatada pelo Diniz, pelo grupo de jogadores, pelo Fluminense como instituição, a pedido do Diniz e acolhido pelo grupo de jogadores do Fluminense. Então, sabe-se da história conturbada na vida pessoal, os problemas pelos quais o John Kennedy já passou e continua passando. A mãe dele deu uma entrevista absolutamente tocante depois que o jogo acabou e o filho dele era o herói de uma conquista. E eu digo de novo, não é coincidência, não pode ser por acaso que o jogador que é trazido, resgatado e acolhido dê a sua contribuição para agradecer, para ser grato a tudo que está acontecendo na vida pessoal dele, a ajuda que o Fluminense lhe dá e as pessoas do Fluminense, com o gol que vale esse troféu recebido com tanta emoção. Vamos seguir aqui no Sport Center no assunto absolutamente relacionado ao Fluminense, Mundial de Clubes. O Manchester City de Guardiola está por lá. E na prévia da Champions, o jogo contra o Young Boys, ele foi questionado sobre o Fluminense, sobre o possível confronto. A gente sabe que tem muito chão, projetar isso com antecedência não costuma dar sorte, mas ouvir o Guardiola vale a pena. I would celebrate Fluminense. I would have before, yeah, of course. It's a trophy that never we were there. Because to be there you had to win the Champions League. It's the first time we've done it, so of course we'll be, I think, the feeling the players will be ready. But you have the 2 games, from my experience, I've been 3 times there before. The first game is so tricky. People talking the final, then the rest. I struggle, especially in Barcelona, the first 2 times it was not easy to do it. The first against Argentina team was so difficult. We won in 92 to go extra time. We won after that. The second one against Santos was better. We played really good. So we go there, we prepare, because I know for us is a dream. You know, when the club didn't have that trophy, how difficult it is to play this competition, to win Libertadores, or to win Asia, or to win the Champions League. So. Se é tricky pro Barcelona, que ele falou, que é, né, espinhoso, né, capcioso e tudo mais, o primeiro jogo, imagina o que será pro Fluminense. Ainda mais no momento que os times da Ásia, do Oriente, cresceram. Mas vamos lá, indo para esse encontro, digamos, quase idílico, de Diniz e Guardiola, o que seria isso? Primeiro, tomara que aconteça. Tomara. Né? Vamos torcer muito para acontecer. Para que os dois times não tenham problemas nas semifinais e se encontrem no jogo que decide o título. Mas o nível técnico desse próximo Mundial de Clubes é muito alto. Evidentemente, os times que vão participar querem a mesma coisa que o Manchester City e o Fluminense querem. Ninguém vai dar nada de presente. Existe a questão da dificuldade, da pressão da semifinal, porque o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões chegam praticamente obrigados a vencer, e nem sempre isso acontece. A gente já viu isso acontecer com os sul-americanos, não com os europeus. Os europeus dão um jeito de chegar à final. Às vezes um campeão da Libertadores escorrega e não consegue esse objetivo, como aconteceu na última edição com o Flamengo. Mas tomara que aconteça.
Em acontecendo, vamos celebrar. A diferença técnica é absolutamente gigantesca. O Fluminense tem uma falta de sorte, entre aspas, por aquilo que o Pep Guardiola disse no começo desse trecho da entrevista, que é a primeira vez que o Manchester City tem essa oportunidade. Então a chance dos jogadores tratarem o Mundial de Clubes, não, é uma coisa simbólica, o importante é ganhar a Champions. Não, isso não vai acontecer. O City chega com a tarefa de conquistar esse troféu também e completar o caminho do campeão europeu que ganha o troféu do Mundial de Clubes. Agora, a última vez que o Mundial de Clubes da FIFA teve um representante da Europa que ganhou a Liga dos Campeões pela primeira vez e um representante da Conmebol, da América do Sul, que ganhou a Libertadores pela primeira vez, como aconteceu este ano, City e Fluminense são campeões inéditos, sim, nos seus continentes. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, com Chelsea e Corinthians. E o Corinthians ganhou. O Corinthians não só ganhou, como é o último time campeão da Libertadores a vencer o campeão da Liga dos Campeões no Mundial de Clubes. Tá aí, jogou pro universo, vamos aguardar. Por falar ainda em Mundial, a gente traz mais uma entrevista exclusiva que a ESPN fez com um jogador importante no Fluminense, no caso Felipe Melo. Ele falou sobre outros assuntos, a gente mostra aqui o que de melhor este xerife tricolor falou. Nós tínhamos um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande por conquistar essa Libertadores, né? Para um torcedor que merecia, que é o torcedor tricolor, o torcedor do Fluminense. Eu penso que foi fechada uma ferida que foi aberta em 2008. Né? Tantas pessoas chegaram para mim e falaram: cara, muito obrigado. Meu avô, onde é que ele esteja, ele vai estar contente. Meu pai, minha mãe, tantas pessoas que não estão mais entre nós, né? Que deixou um legado, a família, seja o neto, seja o filho, seja a filha, estão agradecendo por isso, que foram fechadas, foram cicatrizadas realmente essas feridas que foram abertas em 2008. Então a gente está contente e de fato a gente tira esse peso. Eu acho que a gente chega para o Mundial, né, claro, com a responsabilidade óbvia, né, de um grande clube como o Fluminense, de tentar em todas as competições e brigar até o final pelo título, né, mas sem esse peso. Entendemos que nós temos sim que sonhar, entendemos que nada nessa vida é impossível, né, impossível. Tudo que alguém de repente achou que fosse impossível, essa equipe sub-40 do Fluminense mostrou que não existe impossível, né? Então a gente conquistou, né, essa competição, mesmo sabendo que tinha outras grandes equipes, que tinha outros times ali que eram fortíssimos e até financeiramente falando muito mais fortes do que o Fluminense, mas nós conseguimos conquistar. Então por que não sonhar com o Mundial? Agora é passo a passo. Obviamente que a gente vai repetir o erro de outro, de falar não sei quem a gente vai te enfrentar, pode esperar, de fato, porque vai ser muito difícil e é passo a passo, respeitando cada um. Se você tinha dúvida do Felipe Melo como vencedor, esse quadro, né, que a gente mostrou nessa entrevista deixa claro: 3 medalhas de campeão da Libertadores com 2 troféus. Não deu tempo ainda dele montar a réplica dessa conquista no tricolor carioca. Sem dúvida, um grande vencedor. Ele brincou com a idade, porque a gente acompanhou muita gente colocando o Fluminense como um elenco velho, sub-40, mas tem torcedor que acompanha o Fluminense há muito mais tempo do que 40, 50 anos. Foi a principal conquista do Fluminense para todos os torcedores, em especial para o seu Aurélio. 100 anos de amor e paixão com o clube do seu coração.